tua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Quão perdido estou, quão vazio o coração. Não sou digno de tanto amor. Foi então pela fé que meus olhos abri. Que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber este amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Eu irei para a cruz. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso culto online. Nós estamos toda quarta-feira realizando esse culto, porque entendemos que muitos de nossos irmãos ainda não estão podendo ir à igreja. Nós já voltamos ao culto presencial em muitas das nossas igrejas, mas aqueles que não estão podendo ir estão participando do culto em nosso canal do YouTube. E eu fico feliz em saber que você escolheu estar conosco mais uma vez. E há pessoas que foram convidadas para assistirem e hoje também estão participando conosco. Que Deus abençoe você também e que essa mensagem atenda às necessidades do seu coração. Então eu vou fazer uma oração e vou pedir a bênção de Deus para o culto de hoje. Querido Deus, nós vamos falar agora sobre um tema muito importante e queremos pedir ao Senhor que fale aos nossos corações. Usa-me como canal de bênção e atenda, Senhor, cada pessoa em suas reais necessidades. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus criou um casal chamado Adão
e Eva. A criação de Deus ficou perfeita. O planeta Terra, o habitat desse casal, o jardim do Éden, tudo era lindo e maravilhoso. Deus tinha interesse que seus filhos fossem felizes, vivessem em harmonia, amassem uns aos outros e também que eles vivessem em íntima harmonia, em íntima comunhão com Deus. Deus não tinha interesse de se distanciar do ser humano. Não era interesse de Deus criar e abandonar. Pelo contrário, Deus criou o ser humano para se relacionar com ele. Mas o relacionamento, para ser um relacionamento bom e perfeito, precisa haver confiança. Você precisa confiar no outro. Isso é fundamental. Nenhum relacionamento sobrevive sem confiança, sem fidelidade, né? E sem amor. O amor é a base dos bons relacionamentos. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus resolveu testar essas qualidades nesse casal. Eles precisavam aprender a ser obedientes. Na obediência, eles estariam expressando confiança, fidelidade e amor. E Deus colocou então no jardim do Éden uma árvore, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus então deu uma ordem ao casal, que eles poderiam comer do fruto de qualquer árvore do jardim, mas não poderiam nem tocar e nem comer no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus falou que as consequências seriam muito ruins. Se eles comessem, certamente eles morreriam. O anjo rebelde que foi expulso do céu, ele teve liberdade dada por Deus para tentar o casal, para procurar fazer o casal desobedecerem a Deus. Eles teriam apenas uma chance para isso. Só haveria uma oportunidade. Se Adão e Eva passassem no teste, nunca mais eles seriam provados. Eles ficariam livres de qualquer outra tentação. Então era apenas uma oportunidade. Então, antes deles serem tentados, Deus enviou anjos para incentivá-los a serem fiéis. Deus orientou Adão e Eva a não comerem de forma alguma daquele fruto proibido, que se eles comessem, eles sofreriam as consequências. Eles então expressaram sua alegria e gratidão em servir a Deus. Servir a Deus era um prazer para eles. A obediência era algo que estava no coração deles. Eles tinham muita vontade de sempre agradar o nosso Deus. Mas eles foram orientados. E eles sabiam que esse anjo rebelde ia visitá-los para procurar tentá-los. O anjo, esperto e astuto e muito inteligente, resolveu não aparecer como anjo, mas ele apareceu, ele se incorporou em uma serpente, e através daquela serpente, ele procurou incentivar a Eva a desconfiar do caráter de Deus. Quando ele apareceu ali, ele disse para Eva, né? É isso que Deus disse, que vocês não podem comer de nenhuma árvore, de fruto de nenhuma árvore desse jardim? E Eva respondeu àquela serpente, olha, Deus disse que a gente pode comer do fruto de qualquer árvore, menos dessa que está no meio do jardim. Por que Eva deu ouvidos àquela serpente? Eva ficou encantada em ver um animal falar. Em nenhum momento ela tinha visto um animal falar. E aquele animal ali, pousado naquela árvore, pousado por quê? Porque a serpente tinha asas, e lindas asas. Não era um animal feio como hoje, que rasteja pelo chão, mas era um animal que voava. E ele comia dos frutos das árvores. E essa serpente, ela voava de árvore em árvore. E ela estava pousada justamente na árvore do conhecimento do bem e do mal. E ali ele incentivou Eva a comer do fruto, dizendo que Deus estava impedindo Eva de voar, de adquirir um conhecimento maior do que ela tinha. Disse que aquela árvore tinha poderes fabulosos, que o fruto era fantástico para dar entendimento, conhecimento, que se ela comesse, ela seria como Deus, teria um conhecimento igual ao de Deus. Ela só precisava comer. E Deus não estava sendo verdadeiro quando proibia ela e Adão de comer daquele fruto. Por incrível que pareça, Eva acabou acreditando e indo nas lábias do adversário de Deus,
que estava ali no corpo daquela serpente. Eva então comeu do fruto e, como nada havia acontecido, ela também procurou Adão, incentivou ele a comer com os mesmos argumentos da serpente, que ele experimentaria algo diferente, ele experimentaria um conhecimento que ele nunca iria ter se não comesse daquele fruto. Infelizmente, Adão também comeu. Adão não foi enganado, mas ele ficou assustado. Se ele perdesse a sua esposa, ele imaginou que ele não aguentaria isso e resolveu participar da mesma sorte de Eva. Infelizmente, os dois comeram. E quando os dois comeram do fruto, a primeira coisa que aconteceu foi que eles perderam a glória de Deus. Eles perderam o brilho que existia no seu corpo. Eles não tinham vestes artificiais como nós temos. Suas vestes eram o brilho da glória de Deus. O corpo deles, eles eram revestidos de luz. Então, naquela hora que Adão comeu, os dois perderam o brilho e eles perceberam que tinham pecado e perceberam que teriam as suas consequências. Muito bem, as consequências não foram boas, foram terríveis. Eles tiveram 3 consequências terríveis. O pecado, o primeiro pecado, trouxe 3 consequências terríveis para esse mundo, que todos nós participamos, não só para eles, mas para toda a sua descendência. Todos nós participamos das mesmas consequências do primeiro erro, da primeira desobediência, da primeira vez que eles desconfiaram e não atenderam à palavra de Deus. Muito bem. Então, quais são as 3 consequências que nós sofremos por causa da desobediência? Primeira, no livro de Romanos 3, verso 23, diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A primeira consequência foi que eles perderam a semelhança com Deus. Eles perderam a sua natureza espiritual. Deus, ele é espiritual, sua natureza é espiritual, mas Adão e Eva perderam essa natureza. A natureza espiritual dava a eles, assim, eles tinham desejo e tinham uma inclinação para as coisas de Deus. Eles passaram a ter agora uma natureza carnal, uma natureza pecaminosa, que tem uma inclinação para as coisas erradas deste mundo. Então, a partir daí, o ser humano mudou. Sua natureza mudou. Sua maneira de tratar uns aos outros, sua maneira de pensar e de agir se tornou totalmente diferente. O ser humano perdeu a sua espiritualidade, perdeu a sua natureza santa e passou a ter um coração pecaminoso e mau. Essa foi a primeira consequência. A segunda consequência está registrada no livro de Romanos também, capítulo 5, e o verso 12, que diz assim: porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A segunda consequência é a perda da imortalidade. O ser humano passou a ter um corpo mortal, sujeito à doença, a sofrimento, a angústia e a dor. É por isso que nós sofremos, por isso que nós choramos, por isso que nós ficamos angustiados. O nosso sofrimento, o sofrimento do nosso corpo, o nosso corpo envelhece hoje, porque não era para envelhecer. Ele envelhece como consequência do pecado. O nosso corpo, ele é mortal, ele vai morrendo aos poucos, né? Então, infelizmente, é por isso que nós temos que enterrar os nossos queridos, porque o pecado, ele causa morte. O pecado é algo terrível, gente. O pecado é algo terrível. Foi isso que desgraçou a vida de Satanás. Lúcifer perdeu a alegria, a paz que eles tinham no céu, porque resolveu se rebelar contra Deus. E, infelizmente, nossos primeiros pais também se rebelaram contra Deus. E como descendentes deles, nós agora temos uma natureza pecaminosa e temos um corpo mortal. Não somos imortais, nós somos seres mortais. Qual foi a terceira consequência? A terceira consequência está no livro de Gênesis, capítulo 3, e o versículo 23, que diz assim:
O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. O jardim do Éden era o lar dos nossos primeiros pais. Um lugar lindo e maravilhoso de se morar. E, infelizmente, Adão e Eva perdeu o direito de viver ali. Eles perderam o direito de viver no paraíso e foram expulsos de lá. E por causa disso, a terra ela foi amaldiçoada. E essa terra, então, passou a se modificar. Como o ser humano muda, envelhece, né? E fica doente, a nossa terra hoje era diferente. A gente não vive hoje em um ambiente gostoso, agradável, em meio à natureza, com uma natureza perfeita, não. Hoje nós enfrentamos a chuva, o temporal, o calor, o frio, enfrentamos muitas dificuldades nessa terra. Essa terra deixou de ser uma terra perfeita. Então, o pecado é algo terrível e traz consequências muito ruins para a nossa vida. É por isso que Deus odeia o pecado. O pecado, o que é o pecado? Pecado é a desobediência a Deus. Sabe, as orientações de Deus, elas são importantes. Nós somos criaturas de Deus. Nós só existimos por causa de Deus. Você só existe, sua família só existe por causa de Deus. É Deus que te deu o dom da vida. É Deus que supre as nossas necessidades. Apesar de todas as nossas falhas, Deus ainda é muito bondoso conosco. Deus ainda te ama muito, apesar das suas imperfeições. Então, Deus não tem direito de receber a nossa desobediência. A nossa desobediência é uma injustiça diante de tudo que Deus faz conosco. Deus não te abandonou, meu querido. Você está nesse mundo. Esse mundo, ele é um mundo difícil. É difícil, mas Deus, ele não te abandonou. Deus tem planos maravilhosos para você. Deus quer mudar a nossa circunstância. Deus quer mudar tudo isso que a gente está vivendo hoje, todo esse quadro que o pecado trouxe. Deus deseja destruir. Deus deseja nos dar uma nova vida. Deus tem planos para o futuro. Deus deseja mudar tudo que nós perdemos por causa do pecado. Deus deseja restaurar. Foi por isso que Jesus veio a esse mundo. Ele veio para salvar os pecadores. Ele veio para nos libertar dessa condição. Vem para nos tirar dessa vida. E Ele só espera que você confie nele. Ele só espera que você acredite naquilo que Ele está nos orientando na sua palavra. Se você confiar em Deus, se você entregar sua vida para Deus, a sua vida aqui na terra vai ser outra. Deus vai transformar a sua vida, mas Deus tem promessas maravilhosas para o futuro. Então, conheça a Bíblia, ouça as orientações de Deus e entregue o seu caminho ao Senhor. Semana que vem, nós vamos dar continuidade a esse assunto. E você é nosso convidado especial. Espero que você tenha entendido a mensagem de hoje e que você entenda que andando na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, você ganha muito mais. Que Deus te abençoe. Abençoe a sua família e enche teu coração de paz e de prazer. Em nome de Jesus. Entro no teu templo, santuário no templo. Quero te adorar como tu desejas. Quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois
Depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Mas o primeiro templo que criaste no Éden foi o sétimo dia, onde todos podem te encontrar. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. De um sábado a outro vamos juntos adorar na eternidade, diante da beleza de tua face. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Fecha teus olhos, eu vou orar por você. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse momento em que passamos junto ao Senhor, ouvindo a Tua palavra e sendo impactado pela mensagem. Venha, Senhor, abençoar ricamente cada família que compõe o nosso distrito. Que a Tua bênção, Senhor, acompanhe cada filho Teu em sua necessidade. O Senhor conhece as lutas, os desafios e os planos de nossos irmãos. E eu quero colocar cada um deles em Tuas mãos. Que a Tua bênção, Senhor, os acompanhe durante todos os dias dessa semana. Em nome de Jesus. Amém. Amém.